pessoal, iniciando hoje mais uma unidade. A ideia é que saiamos desta primeira apresentação sabendo, né, perceber a relação entre grandezas de mesma medida, né, e consequentemente sua proporcionalidade. Como é que a gente se depara, né, com essa situação no cotidiano? Então, o que a gente vai fazer hoje, grosso modo, é mostrar como você pode usar o quociente entre dois números racionais para expressar, né, o valor, a quantidade que se observa numa relação entre grandezas de mesma medida. Situações muito comuns, né, no nosso cotidiano. Então, é interessante notar que, às vezes, num jogo de futebol, por exemplo, o atacante acertou 2 dos 6 chutes que ele deu. Então, de que maneira a gente pode relacionar essa informação, né? Então, ele acertou 2 chutes de 6 que ele deu, certo? Ou então, você vai para a padaria, você vai comprar um pão, né? Para pão, aí você compra de 6 pães, 2 salgados e 4, né, doces. Como é que você pode fazer essa relação, né, dessa compra? Enfim, situações bastante corriqueiras, sejam simples, como essa aí da academia, a padaria, ou até situações que envolvem uma observação de algum tipo de particularidade, seja numa empresa, quantos funcionários dessa empresa gostam de usar branco, ou quantos funcionários dessa empresa faltaram em determinado mês. Então, situações que envolvem o cotidiano. Por exemplo, se eu quiser fazer uma lista de frequência aqui da escola, né? De 30 alunos que eu tenho, 25 são presentes na aula, os outros 5 não. Então, a razão entre esses alunos, como é que eu posso expressar? Tá certo? A gente vai usar os números racionais, né? São aqueles números que podem ser expressos em forma de fração. Lembra que a gente viu a ideia de fração no começo do curso, né? Dessa turma, e vimos que um número racional, por definição, ele pode ser escrito como quociente de dois números, desde que o denominador seja diferente de zero. Então, sejam A e B, dois números racionais, olha só a representação aqui dos racionais, com B diferente de zero, certo? Então, denominador sempre diferente de zero, beleza? Denomina-se razão entre A e B, ou razão de A para B, o quociente A sobre B, ou A dividido por B. Detalhe interessante, nos exercícios que eu sempre passei, referente à fração, né, como você pode expressar o número racional em forma de fração, sempre foi destacado que você pode representar o quociente como uma fração ou usando o símbolo de divisão, esses dois pontinhos, né? Então, isso quer dizer a mesma coisa, é a mesma operação. Você está dividindo o número A pelo número B, sempre com B diferente de zero. Perfeito? Então, essa é a ideia de razão. Você pode relacionar dois números em forma de fração, como o quociente dessa fração, né? O quociente entre esses dois números, representado por uma fração, que na realidade se resume, né, uma conta de divisão entre esses dois fatores, tá certo? Então, aqui destacado, você tem que essa forma de fração ela pode ser escrita como quociente dessa maneira ou como uma expressão de forma de divisor, beleza? E você pode ler este quociente da seguinte maneira. Aqui pode ser expresso a razão de A para B, isso é um tipo de leitura, é uma denominação, né? A está para B é outra denominação, ou A para B. Perfeito? Então, esta razão, esse quociente, pode ser lido dessas três maneiras. Razão de A para B, A está para B, ou A para B. Perfeito? E os termos desse quociente, eles são chamados de antecedente, o numerador, ou seja, o número que fica acima do tracinho de fração, tá certo? Antecedente. E o denominador é o consequente. Perfeito? Porque há uma relação que este antecede
o que vai acontecer com este aqui, perfeito? No sentido de que você tem que relacionar o que esses caras querem expressar, perfeito? Em se tratando de fração, esse cara aqui é um numerador e esse é o denominador. Quando você olha para a fração como se ela fosse a razão entre grandezas proporcionais, que tem a mesma unidade de medida, você não dá uma nomenclatura distinta, né? O numerador passa a ser chamado de antecedente e o denominador de consequente. Perfeito? Da mesma maneira, se você analisar a forma de divisão, né, com o símbolo de divisão, o termo à esquerda do sinal, ele é chamado de antecedente, e o termo à direita do sinal de divisão é chamado de consequente. Perfeito? Então, um exemplo. Imagine que nessa turma aqui de matemática, né, eu tenho 30 alunos, né? Então, na turma de matemática, eu tenho 30 alunos. Só que 25 desses 30 alunos torcem para o Flamengo. Olha que interessante. Torcem para o Flamengo. Então, como é que eu posso escrever essa informação, essa relação entre essa grandeza, né? Que é qual a grandeza? A quantidade de alunos, a quantidade de alunos, né? Como é que eu posso escrever essa razão, né? E isso é em forma de razão. Então, veja só. Na turma de matemática, 25 dos 30 alunos torcem para o Flamengo, né? Como é que isso pode ser escrito? 25 sobre 30. 25 é o que antecede, é a informação que antecede o todo, perfeito? Então vamos lá, 25 sobre 30. Esta é a maneira de escrever essa fração, essa razão. Perceba que 25 você pode simplificar. Se você dividir o numerador e o denominador por 5, por um fator comum. 25 dividido por 5 é 5. 30 dividido por 5 é 6. Então, essa razão é a mesma coisa, representa a mesma quantidade desta outra razão aqui, 5 para 6. Dizemos assim que a razão entre os alunos flamenguistas é 5 para 6. Ou ainda, 5 está para 6, né? Ou a razão de 5 para 6. Perfeito? Então, pessoal, diante, né, do que foi apresentado, a gente pode ir para uma definição um pouco mais formal, né? A razão entre duas grandezas de mesma espécie, proporcionais, é o quociente dos números que representam as suas medidas, sempre avaliadas na mesma unidade. Numa relação entre grandezas, é crucial que as unidades de medida sejam iguais. Você não se deve analisar a proporção entre duas grandezas com unidades de medida diferentes. Para ficar um pouco claro como é determinante que as unidades de medida de uma grandeza sejam iguais, para poder existir a relação em forma de razão, vamos analisar o seguinte exemplo, né? Eu quero saber qual é a razão entre essas duas áreas aqui que representam dessas duas figuras, né? Qual é a razão entre a área da figura 1 e a área da figura 2? Primeiro detalhe, são regiões retangulares. Então, podemos destacar aqui regiões, né? Informação, regiões retangulares, certo? Um retângulo é uma figura geométrica que possui 4 lados, sendo dois lados de mesma medida, né? Tá certo? Então, este lado tem a mesma medida que esse, e este lado tem a mesma medida que esse aqui. Perfeito? Então, um retângulo. Grosso modo, a área de um retângulo é a multiplicação da base, do valor da base, pelo valor da altura. Perfeito? A gente vai ter que fazer isso, evidente, para ambas as regiões aqui e poder, com o valor de cada área, analisar a proporção entre elas, a razão entre elas, né? Só que o detalhe é o seguinte, lembre aqui que a gente viu na definição, as grandezas de mesma espécie, para poder serem representadas de forma de razão, elas têm que ser avaliadas na mesma unidade de medida. Perceba o seguinte, a unidade de medida dessa área menor aqui, do retângulo menor,
está em centímetro, o que não condiz com a unidade de medida desta outra figura que está avaliada em metro. A grandeza é área e a unidade de medida é metro. O centímetro é uma divisão do metro, perfeito? Então, a primeira informação que a gente tem que levar em consideração é relacionar as grandezas e deixá-las na mesma unidade. Então, temos eu posso tanto transformar em centímetro para metro ou analisar ambas as áreas em centímetros, perfeito? Um metro possui 100 centímetros. Um metro é igual a 100 centímetros, certo? 1,2 metros é igual a 120 centímetros. Detalhe que a relação aqui entre as unidades de medidas e seus prefixos é visto com mais detalhe no decorrer da formação complementar de vocês, certo? Então, priori, absorvam isto, que 1 metro é igual a 100 centímetros e 1,2 metro é igual a 120 centímetros. Agora sim, todas as grandezas estão avaliadas aqui. A grandeza área está avaliada na mesma unidade de medida. Então agora a gente pode fazer. Então temos o que? Na área 1, da região 1, área, como eu disse, é o fator da base vezes o valor da base vezes o valor da altura. Então, 60 centímetros vezes 40 centímetros. Isso aqui dá 2.400 centímetros quadrados. A área sempre expressa na unidade ao quadrado, perfeito? A área da região 2 vai ser a base que está aqui está em metro, mas a gente já viu a relação que está em centímetro, então 120 centímetros vezes 100 centímetros. Isto aqui dá 12.000 centímetros quadrados. Detalhe o seguinte, como exercício para vocês em casa, né? Achem esse resultado que eu fiz aqui, direto. Achem esse resultado e enviem para mim. É uma conta trivial, mas que é sempre bom você exercitar, perfeito? Então, o que a gente quer é a razão entre as áreas, né? Então, a razão vai ser igual a área 1 da região 1 sobre a área da região 2. Tá certo? Esta aqui é a razão desejada. Então, a razão vai ser igual. Qual é a área da região 1? 2.400 centímetros quadrados. A área da região 2, 12.000 centímetros quadrados. Olha só que interessante. Por que tem que estar na mesma unidade de medida? Porque essas unidades, na mesma unidade de medida, elas se cancelam e a razão vai lhe dar uma quantidade que você pode relacionar. Perfeito? A razão neste caso é interessante notar que a gente lembra que a gente viu a ideia de MMC, MDC, né? Que a grosso modo é quais os números que são divisores um do outro, né? Percebam que esses caras aqui, essas duas quantidades, eles são divisores, né, entre si.
Perceba o seguinte, se eu dividir ambos os fatores por 2.400, a gente tem uma grandeza, a gente tem uma fração equivalente. Olha, dividido por 2.400 dividido por 2.400, isso aqui vai dar 1. 12.000 dividido por 2.400, quanto é que vai dar? Deixa eu escrever aqui abaixo. Ó, 2.400 dividido por 2.400, isso aqui é igual a 1, certo? Já 12.000 dividido por 2.400, quanto é que dá aqui? Você pode cancelar esses zeros e vai ficar 120 dividido por 24. 120 dividido por 24. 24 vezes 5. Ó, baixa 120, 24 vezes 5. 5 vezes 4, 20. 5 vezes 2, 10 com 2, 12. Então, para 120 resta nada. Ou seja, 12.000 dividido por 2.400 é igual a 5. Perfeito? Então, a razão razão 2.400 centímetros quadrados sobre 12.000 centímetros quadrados dividido ambos os fatores por 2.400. Esses caras aqui se cancelam. Isso aqui é a mesma coisa que 1/5. Ou seja, a razão entre as duas áreas, né, a área 1 e a área 2, é que 1 está para 5. A razão é 1 para 5. Então, essa razão aqui é de 1 para 5. Ou seja, a área 2 é 5 vezes maior do que a área 1. Perfeito? Então, nesse caso, pessoal, a gente encerra essa exposição de hoje. Na próxima aula eu vou estar anexando, né, exercícios e a gente volta a este conteúdo, mais precisamente na resolução de alguns exercícios. Perfeito? Bons estudos!